Salve, salve, nação! Vamos trazer aqui a repercussão da excelente vitória do Flamengo em cima do Fluminense. E tem novidades sobre a possível contratação de Léo Ortiz. Isso mesmo, o Flamengo ainda não desistiu. Você, torcedor flamenguista, está confiante de que em 2024 o Flamengo vai voltar a conquistar títulos? Já chega, participa, deixa a sua opinião, como também curta nossos vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Ele jogava ali, recuperava ali, martelava, fazia um, fazia dois, fazia três. Era um time de muita volúpia ofensiva. Não é o caso desse time do Flamengo. Esse time do Flamengo atual, do Tite, ele vai perder a bola, ele vai baixar a linha, vai marcar no seu campo de defesa, vai deixar a bola com o adversário um pouco. Foi assim ontem. É claro que o Fluminense é um time que tem por característica ter muita posse de bola, então isso se acentua, mas não vai ser só contra o Fluminense. Opa, volta aqui até para explorar a transição em velocidade, que é mais fácil você construir ofensivamente diante de uma defesa que não está postada. O Flamengo, muitos jogos ano passado, teve essa dificuldade. O adversário se trancava ali atrás e era martelar, 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 bate e volta, bate e volta, bate e volta. Quando você baixa um pouco o seu time para o campo de defesa e sai, você tende a encontrar mais espaços na defesa do outro time. Então, tem também uma estratégia ofensiva nisso. Ele é mais forte defensivamente, porque se agrupa mais atrás, só que quando ele se posiciona no seu campo de defesa e tem espaço para progredir com a bola, normalmente ele vai encontrar mais facilidade no campo de ataque. Então, tem dois pontos. É diferente de uma estratégia do Jorge Jesus, que era sufocar o tempo inteiro o adversário. Essa é uma questão. E foi o último grande time do Flamengo. Por exemplo, uma velocidade de um Cebolinha, ou bolas longas, lançamentos de um Arrascaeta, não é isso? Encontrar espaços, como o Flamengo encontrou espaços ontem. E o Flamengo tem uma capacidade ontem também, a gente fala de equilíbrio, que o Tite fala, dentro da fase defensiva e ofensiva, mas a gente pode também pensar em equilíbrio dentro de propostas de jogo. O Eugênio lembrou bem como ontem, até baixo um pouco mais as linhas, o Fluminense ia ter mais a posse de bola, mas teve marcação alta contra os menores. Então, assim, acho que é um Flamengo, e até pela característica dos jogadores que comprou, o De La Cruz podendo fazer diferentes funções, laterais que podem jogar mais por dentro, outros com uma característica mais de profundidade. Então, eu não consigo ver o Flamengo tendo, talvez, uma cara tão específica como era o Flamengo do Jorge Jesus. Talvez seja um Flamengo mutável, de acordo com a competição, de acordo com o adversário, justamente porque tem muita profundidade esse elenco, jogadores de características diferentes, então acho que ele vai conseguir se adaptar a cenários diferentes. Então não necessariamente o que ele jogou com o Fluminense ontem vai ser o que ele vai jogar no Campeonato Brasileiro, dependendo contra determinado rival. E é um time que conseguiu mesmo... Primeiro tempo não foi brilhante do Flamengo, mas não é que ele tenha corrido riscos, tenha jogado mal. Segundo tempo foi um atropelo. Então acho que é um time que consegue alternar ao longo das partidas dentro da característica dos seus jogadores, dos momentos. Eu vejo um time muito competitivo, assim. E quando a gente fala dessa questão de capacidade defensiva, tem que ser muito destacado, sim. Por dois pontos. Um, acho que você já tocou, Abel, que é... A gente fala do poderio ofensivo que esse time tem e que naturalmente vai ter. Mas é mais difícil fazer esse time marcar, ainda mais no futebol atual, que exige marcação de todo mundo. Perdeu a bola, você já começa a fase defensiva e você conseguir tirar máximo, ainda mais de jogadores que já são consagrados e vencedores, é um objetivo ainda maior. E em segundo, porque foi a grande dificuldade desse time nos últimos anos. Ter um time equilibrado. Muitas vezes, no começo da temporada passada, eu lembro ainda na época do Vitor Pereira, era um time muito espaçado, muito espaçado. Então a gente ficava muito refém das habilidades individuais desses jogadores. Agora me dá a sensação de que é um coletivo mais forte. Tem vários jeitos de equilibrar, né? Diga. Diria o Che Guevara, ai que endurecer sem perder a ternura. Eu gosto da ternura ali, de ver o resultado disso. O professor tá faceiro hoje, né? Mas ele gosta do futebol alegre, do futebol. Quero ver o resultado disso lá na frente. Eu acho ótimo que tenha consistência. O professor tá mais para a Holanda do que para a Itália hoje, né? Mais para a Colômbia do que para o Uruguai, né? Eu entendo a importância de um sistema defensivo que te permita brilhar lá na frente, mas tem que ter esse brilho, não pode perder o viço. Até agora o Flamengo não perdeu o viço, ao contrário, também se perdesse com tanta possibilidade, né? Ontem teve uma tomada mostrando Gabigol e Bruno Henrique no banco, assim, os dois, assim, mostrando o rosto dos dois no banco, você fala assim... Tá bom? Quando que a gente imaginaria uma cena dessa, né?
Tanto time sem titular bom aí, o Flamengo com aqueles dois no banco. E a gente vai ver agora, professor, uma tela com o número de finalizações do Flamengo, as que ele fez e as que ele sofreu nesta temporada. Flamengo sobra no Carioca, finalizações a favor e contra em jogos com o time principal. Então, a favor, o total são 155 e 54 contra. No alvo, 57, 11 contra. Com 19 gols e nenhum sofrido. 8 jogos com o time principal comandado por Tite, 7 vitórias e 1 empate. O empate é contra o Vasco, é isso? Não. Com o time principal, sim. É que teve outro empate. Os números do Flamengo aí realmente impressionam, né? Flamengo de Tite cada vez mais forte. O Flamengo fazendo muitos gols e sofrendo praticamente nenhum em 2024, né? Vamos torcer que continue dessa forma. O nosso Mengão está no caminho certo. Com certeza é questão de tempo o Flamengo voltar a conquistar títulos. Dos últimos anos, depois da vitória sobre o Mirassol no sábado, ele falando da importância de todos atacarem, todos defenderem, e entre as frases ele disse uma assim: o nosso primeiro goleiro é o atacante, é o centroavante. Em cima do que a gente está dizendo, em cima do que o Eugênio lembrou do Flamengo do Jorge Jesus. A marcação começava lá com Gabigol e Bruno Henrique, esses que estão no banco agora, pressionando já a saída do adversário. É esse equilíbrio que você está cornetando aí. Está muito faceiro você hoje. Eu tô de olho no senhor. O senhor mesmo citou equilíbrio do Jesus. Era equilíbrio bonito. Equilíbrio não é sinônimo de chatice. Não, de forma nenhuma. Então. Eugênio Leal vai... Será que ele vai falar de equilíbrio agora? Vai ou não? Equilíbrio. Talvez um pouco de falta de... Mas eu estou aqui preocupado como o professor está pegando no pé do Tite. Está chamando de chato. Não, o discurso dele é chato. Aqui, Abel, vamos lá. Mostrar os 2 gols do Flamengo e as construções com virtudes do Flamengo e defeitos do Fluminense. Porque cedeu muitos espaços. Esse é o lance do primeiro gol. Vai começar lá atrás. E a gente vai perceber, olha, nem é muita desculpa, porque alguns jogadores não foram titulares na altitude de Quito. O Douglas Costa até jogou. Está ele aqui. O Renato Augusto, que está aberto do outro lado, não jogou. O Lima não foi titular naquela partida. O Alexander, que está aqui, também não foi titular. Estão todos envolvidos nesse lance. Perceba os espaços que o Fluminense dá nesse momento de saída de jogo do Flamengo. Livre, livre, livre. 3 jogadores de um lado do campo que estão livres, né? Aí essa bola vai chegar aqui. Obviamente vai chegar, né? Houve uma inversão. Recebe o Ayrton Lucas para começar a jogar. Cebolinha não está livre não, Eugênio. Discordei de você nessa. Atrapalhei o olho Leal aqui. Não. Volta lá. O cara... Não sei quem é esse jogador do Fluminense ali. Qual o fantasma que você está vendo no jogador do Fluminense? Fantasma não. Perto dele. Tem um jogador ali que a bola está lá na zaga. Ele está esperando a bola chegar mais perto. Esse aqui é o Alexander. Alexander. Há uma distância razoável. Nesse momento, se vem o lançamento. É que a bola não vai para ele. Depois o Alexander chega. O Alexander que entrou no início do segundo tempo como lateral direito. Depois ele volta para o meio campo que o Martinelli vem fazer a lateral. Desculpa, Eugênio. Então é isso aí, o pessoal da ESPN Brasil, né? Futebol 360, analisando, né? Falando um pouco sobre essa vitória do Flamengo e destacando a questão da formação tática do Flamengo, em que os jogadores se movimentam bastante e dá opções, principalmente para Arrascaeta e Nicolas de la Cruz, né? São jogadores com características que pensam as partidas e que fazem com que a bola chegue aos atacantes para finalizar. O Flamengo hoje tem um excelente elenco e ainda pode vir mais jogadores, como por exemplo o Léo Ortiz, né, o setor defensivo do Flamengo, que sofreu 2 baixas. Rodrigo Caio, assim como também Pablo, não fazem mais parte do elenco rubro-negro, então o Flamengo precisa trazer um novo zagueiro. Está negociando com o Léo Ortiz, né, só que o Bragantino está pedindo muito dinheiro, mais de 40 milhões de reais para liberar o jogador. O Flamengo ofereceu 30 milhões e nada de se resolver. Se vai vir Léo Ortiz ou não, isso não sabemos, né? Mas que o Flamengo está buscando um zagueiro para repor essas 2 saídas, com certeza o nosso Mengão vai trazer e vai reforçar o elenco, que aí
que ainda precisa, né, desse jogador para fechar o elenco de vez e dar o time que Tite pediu. Lembramos que o Tite participou de todas as negociações que o Flamengo fez até o momento, né? De La Cruz, que foi contratado, assim como também Matias Vina e agora o zagueiro Léo Ortiz. São 3 jogadores que Tite pediu a contratação. O Flamengo já conseguiu ter êxito em 2 contratações, agora falta apenas Léo Ortiz, né? O Flamengo ontem jogou muito bem, principalmente o segundo tempo, né? Na primeira etapa, os 2 times se estudando bastante, né? Muito fechado, tanto o Flamengo como o Fluminense. Só que, a partir do segundo tempo, com 3 mudanças do tricolor, o nosso Mengão conseguiu dominar a partida, conseguiu criar diversas oportunidades e em 2 delas balançou as redes, né? Flamengo agora praticamente com as 2 mãos na Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Agora estamos no caminho certo. O Flamengo só sofreu 1 gol nessa temporada em partidas oficiais e esse gol foi sofrido pela equipe alternativa. A equipe principal estava nos Estados Unidos participando do torneio preparatório para 2024. Portanto, o Tite tem uma base sólida aí para jogar 2024, com certeza o torcedor flamenguista está otimista, está confiante de que essa temporada será diferente, já que em 2023 foi uma decepção enorme, 2024 começa de uma maneira diferente. E aí, torcedor rubro-negro, será que o nosso Mengão vai conquistar títulos em 2024? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.